ver. Começou. Boa noite, gente. Tudo bem, Silvia? Tudo bem, Jorge? Boa noite. Boa noite. Em primeira mão, vocês autorizam a gravação da nossa conversa? Autorizo. Você podia verbalizar, né, senhor Jorge? Autorizo a gravação da nossa conversa. Positivo e operante. Muito bem. Hoje nós estamos dando continuidade a nossos bate-papos aí do Futuro 50 Mais, e a gente convidou a Silvia Triboni, diretamente de Portugal, para conversar com a gente. Ela é advogada e iniciou a segunda carreira depois que aposentou. E hoje ela também integra o movimento Stop Idadismo em Portugal. Não só integra, né? Você faz parte também da fundação, não é, Silvia? Sim, da associação. Sou diretora na Associação Stop Idadismo. Muito bem. E ela também é autora desse livro aqui, que eu ainda vou ter o prazer de encontrá-la para ela autografar para mim. Ai, que linda! Adorei. Muito bem. Ô, Silvia, conta um pouquinho da sua história, como você se preparou para o envelhecimento saudável. Então, bom, Renata, eu gosto de contar a minha história, né? Até porque quando o meu trabalho, né, eu sou advogada, sou repórter, palestrante, então estou sempre mencionando também a minha carreira, porque eu sou uma pessoa idosa. Eu sou uma pessoa idosa no Brasil e sou uma pessoa idosa aqui na Europa, porque no Brasil é aos 60 e aqui a partir dos 65, eu já tenho 66. E aí, veja, tenho muito orgulho de mencionar isso, porque me sinto nessa idade idosa, tá? Muito ativa, até muito mais ativa, fazendo muito mais coisas ao mesmo tempo do que eu fazia até antes, enquanto eu estava na Justiça Federal, onde eu fiz lá a minha carreira, não é? E quando também foi me decidir, e, né, pensando já, chegando próximo lá da data, né, dos marcos, né, porque nós temos que atingir marcos da idade, marcos da contribuição social para a aposentadoria, eu decidi, eu falei, não, como diria o doutor Alexandre Kalash, né, fala muito, aposentadoria remete para aposentos. Eu falei, eu não vou para os aposentos. Não é? Aqui você fala reforma, aqui ninguém aposenta, as pessoas de Portugal reformam-se. E aí eu falei, não pode ser. Como assim? Eu sou uma viajante inveterada, coisa que eu só pude fazer também depois, né, de muitos anos, os filhos criados, né, o emprego, o salário, que eu só pude fazer vai depois dos 45, sonho de adolescente. E aí, muitas vezes, nas minhas viagens, eu me lembro, puxa, eu estou realizando aquilo que eu quis, né, que eu quis fazer lá, menina, com 15 anos. E nisso, eu pensava, será que essa questão das viagens, e sou uma viajante até solo, vou sozinha, vou em grupo, vou com família, vou de todo jeito. Mas será que viagens faz bem para o envelhecimento? Eu falei, eu quero investigar. Eu sou advogada, eu só sei, falo da primeira pessoa, mas se faz bem do ponto de vista da saúde e tudo mais, eu quero saber de quem conhece essas coisas. E aí eu falei, então eu quero estudar jornalismo. E fui, mesmo antes da aposentadoria, eu trabalhei há décadas lá na Avenida Paulista, em São Paulo, eu decidi estudar jornalismo, aí lá para aquela região, fui na Casper Libero, e aí comecei por jornalismo de viagem. Olha só, tem uma história muito legal, muito interessante. Tive um professor, um jornalista, que é um ícone do jornalismo de viagem no Brasil, que é o Daniel Nunes Gonçalves. Ele é jornalista para grandes publicações do Brasil e por aí afora. E aí continuei a estudar, até que deu lá o meu tempo e tudo mais. Eu falei, de imediato eu já pedi a aposentadoria, que eu poderia ter ficado lá até os 70, que é a expulsória que eles falam, aos 70, lá no serviço público não tem conversa. E aí pedi e comecei a estudar. E daí foi aí que comecei o trabalho de repórter e jornalista para entrevistar profissionais da área da saúde. Entrevistei neurocientista,
psiquiatra, psicólogo, que me disseram o que acontece conosco quando viajamos, mas é viajar com propósito. Eu falo que é viagem intencional, não é só para comprar lembrancinha, nada contra as lembrancinhas. Mas, quando viajamos, de cara, a gente exercita parte física. Sim. Andamos muito, né? Em regra, a parte física ativa. A parte cognitiva. Por quê? Nós temos que, não importa para onde, hein? Pode ser na cidade, no país, viagens, ok? Mas, é lógico, quanto mais complexa a viagem, mais o cérebro eu tenho que usar. Seja para conseguir um visto, ou até para me desembaraçar ali na conversa com a imigração. E aí, veja, olha só, já o estímulo. Poxa, eu tenho que saber falar minimamente o inglês. E aí vai. Olha o cérebro. Viagens, cognitivo. Outra coisa, a questão social. Que quando nós viajamos, e aí veja, os neurocientistas, todos aqueles que eu entrevistei que me disseram isso. Tá? Quando viajamos, nós fazemos novos amigos. Pode ser até os amigos da excursão, vamos dizer assim. Essa parte social. Eu que trabalho bastante, hoje mesmo estou vindo aí de um congresso de 2 dias nessa área do envelhecimento saudável, aqui em Lisboa, né, o congresso, e aí o quanto se ouve da questão das relações sociais, relações com a família, ter amigos e conversa. Viagens é isso. E interessante, uma psiquiatra que me falou até de um outro fator da pessoa idosa que viaja, também, veja, ela interage melhor nas famílias, porque ela tem assunto para conversar, tá bom? Sim. E os filhos, os familiares sentem um orgulho e também concede aquela tranquilidade, vamos dizer assim, o meu pai está bem, tá independente, não é porque não é a preocupação maior hoje em dia, né? Nós falamos tanto a questão de cuidadores, de institucionalização das pessoas idosas, a gente quer continuar nas nossas casas e o mais independente possível, né? Isso. Então, e nisso a viagem foi assim que eu comecei, não é? E a partir dos 60, comecei a fazer parte de grupos incríveis que desenvolvem a longevidade ativa em São Paulo, tá? Grupos pioneiríssimos, como a Mature, vou falar o grupo Trabalho 60+, preciso dizer, eu menciono no meu livro esses grupos, tá? Fiz o curso Repórter 60+, que é um curso da Aptari, excelente, um curso fantástico, que já formou muitos repórteres 60+ em São Paulo, porque depois o SESC também contratou lá a Aptari e repetiu esse curso para várias pessoas, e eu levei a sério, todos levam, mas eu digo que a minha profissão agora é jornalista, é repórter. Eu sou uma repórter, e de lá para cá, já vão 7 anos, eu tenho trabalhado muito, sempre na área da longevidade. E porque, de uma forma, uma coisa, viu, Renata e Jorge, por que eu estou fazendo tudo isso? É por meu envelhecimento. Lá atrás, quando eu começo essa carreira, eu estou pensando em mim, cuidar de mim, pensando e ninguém vai fazer isso por mim, eu que tenho que fazer o meu futuro, a minha longevidade ativa. E aí o estudo, você vê o estudo constante, a questão da nova carreira, tá certo? E a dedicação, e aí a coisa foi ampliando de uma forma, decido vir para cá, para Portugal, isso já vai fazer quase 5 anos, fechou, já faz 6, que ampliei ainda mais, que felizmente eu gosto de fazer conexões, então passei a pertencer à rede de longevidade daqui, com muitas pessoas incríveis, pessoas que eu gosto de apresentar para os amigos do Brasil, eles adoram fazer vínculos, pontes também com o Brasil, porque é uma troca fantástica. E assim vai. E aí, só sei que nisso já cobri vários congressos de inovação muito maravilhosos, como a Web Summit. Não sei se tem agora, temos a Web Summit no Rio. E aí é inovação e empreendedorismo, cabe tudo. A gente vê aí no Rio, tem muitos painéis, muitos amigos que vão lá, amigos da área da longevidade, da empregabilidade 50+, que estão na Web Summit do Rio. Aqui já vou para a 7ª cobertura, 7º ano, porque eu vim até antes de me mudar para cá, eu já vinha para a Web Summit. E aí, veja, eu estou sempre atrás desse tema. Para onde eu viajo, eu continuo
viajante, eu sou uma mochileira 60 mais. Para onde eu vou, viu? Eu vou atrás, eu estou de olho, porque eu vou fazer entrevistas. Quero saber como é que está a legislação de defesa da pessoa idosa lá naquele país que eu vou, por exemplo. A longevidade persegue e o direito também, né? Você vai nas duas linhas, né? Opa, nossa, adoro. Silvia, e assim, quando você vai trazendo isso, quando foi em 2002 e depois eu recebi isso em 2005, que foi aquele documento do envelhecimento ativo do que o Dr. Alexandre Kalash acabou publicando, né, e trazendo aqui para o Brasil, e lá você trouxe os pilares do envelhecimento. Exato, olha só. Que é a saúde, a participação, a segurança e o aprendizado ao longo da vida. Então, olha como que, assim, você contando, né, mesmo que intuitivamente, né, você queria fazer isso, mas como que isso conecta com tudo que você estava ao encontro de, né? Uhum. Então, assim, sensacional. Sensacional a sua história, assim, e eu comentando com vocês da minha experiência de ontem, de falar do reposicionamento de carreira, como que foi importante eu fazer um resgate com eles do que eles queriam fazer antigamente, assim, desde criança, adolescente, e aí você traz isso também, porque às vezes a gente traz essa segunda carreira, né, porque, igual você falou, olha, precisei de trabalhar, criar meus filhos, mas depois eu quis ser jornalista, né, assim, então isso era um desejo, e ser viajante, né, porque era um desejo seu. Uhum. Então, olha como você conecta tudo isso com uma história sua do passado. Então, as pessoas também que estão querendo repensar suas carreiras, elas podem olhar para o... Eu até usei uma analogia do retrovisor para a gente olhar para trás para repensar o que a gente queria ser. Exatamente. Porque, às vezes, é um momento de a partir disso, olhar para frente e fazer um novo desenho. Então, deixa eu até contar foi algo que eu só fui me tocar, vamos dizer assim. Eu já estava aqui, porque eu falei do curso Repórter 60 Mais, apaixonada por ele, e eu tive a felicidade de trazer esse curso para cá, para Portugal. Conversei com a Lilian Young, que é a dona, a criadora do curso, e ela topou, e nós fizemos online, foi até durante a pandemia, e temos vários repórteres 60 mais aqui em Portugal. Mas tudo isso para dizer que foi nesse momento do Repórter 60 mais que eu empreendi, trouxe de alguma forma para cá, e tivemos professores portugueses, grandes jornalistas, que foi sensacional. Mas foi que naquela época que eu fui me lembrar, falando dessa questão dos sonhos, das viagens, eu era apaixonada por uma personagem de um livro de bolso aí no Brasil, que o livro, né? Era o livro da Brigitte Montfort, olha só. Era personagem, livrinhos pequenos de bolso. É uma história de Lou Kerrigan, era o autor, né? Estava vendendo no Brasil. E eu lá, 15 anos, Mogi das Cruzes, eu sou nascida em Mogi, em São Paulo, né? Imagina, eu sonhava, ela viajava o mundo todo. Brigitte era uma espiã da CIA, que rodava aquele mundo, e eu apaixonada por aquela história. E quando eu me lembrava disso, mas quando eu fui contar essa história numa uma palestra que eu falei para o pessoal do curso, ela era jornalista. O disfarce dela era jornalista. Eu falei, meu Deus, eu queria ser uma viajante como a Brigitte Montfort. E ela era jornalista. Eu falei, agora só falta eu ser espiã da CIA, minha gente. Sensacional. Foi muito legal, muito. Ô, Silvia, e ao longo da sua trajetória profissional enquanto advogada, você percebeu que você percebe, até as empresas atualmente, que as empresas cuidam dos envelhecentes? Naquela época, hoje, vamos lá, naquela época não estava preocupada com isso. Até porque eu fui uma exceção. E não tem tanto tempo, né, Silvia? Não, mas eu não tenho tanto tempo,
e não se discutia essa problemática de hoje, do idadismo, dentro no ambiente de trabalho, não existia, não via nada, nenhuma reclamação, tinha os líderes, eram realmente as pessoas com mais experiência, e nós respeitávamos muito, não havia, olha, esse fenômeno são fatos de hoje, não tem muito tempo. E aí, veja, essa necessidade do preparo para o envelhecimento, que hoje tantos psicólogos e consultores oferecem, né? A transição, né, dessa fase da ativa. Muitas empresas fazem, no meu entender, e eu vejo, no meu entender não, é fato também, eu vejo, fazem preparos muito assim extensos, que é para a pessoa sair para dar a vez para alguém que tem um salário menor. Essa é a verdade. Porém, mas quando a empresa, né, a Jorge há de concordar comigo, faz um trabalho a sério, que a pessoa vai sair e vamos lá, começar a empreender alguma coisa, ou vai ser voluntário, vai fazer e realmente sai para continuar ativo, ótimo. Ótimo, e eu sei que muitas fazem. Mesmo eu trabalhei num órgão público, né? Eu fui servidora da Justiça Federal, tá? Hoje, eu tive a felicidade, em outubro do ano passado, de eu fazer uma palestra na Justiça Federal, no órgão onde eu trabalhei, para falar justamente do protagonismo 50 mais. Ou seja, meus amigos estão lá, tá? Pessoas também. Hoje, vamos lá, nós sabemos no Brasil, abre-se poucas vagas para concurso. Então, a renovação também do público é diferente da iniciativa privada, porque lá não tem como reduzir salário, é aquele pronto, acabou. Mas, como também há poucos novos servidores, vamos dizer assim, aquele grupo está envelhecendo, tá certo? Já se aposenta, e aí? Muitos vão ficar até os 70, tem vários amigos que estão lá ainda, e que também são na minha idade, e aí eles têm que fazer isso, têm que fazer esse preparo, seja como for. Sim. E eu tive a alegria de falar, puxa, que legal. Então, o que eu vejo não estava atenta a isso lá atrás, vai. Tá certo? Porém, o que eu vejo hoje é que e posso dizer, estamos no começo, mas no Brasil já vemos muitas ações positivas das empresas e até o órgão público, tá certo? Aqui já vejo bastante também, bastante não, ainda é pouco, não dá para nem comparar, o Brasil está na frente, está bem assim, ágil, e os meus amigos portugueses admiram, mas este ano, 2023, teve uma aceleração muito forte na iniciativa pública aqui e privada para tratar, por exemplo, do idadismo. Sim. Coisas que é uma palavra que entrou para o dicionário da língua portuguesa o ano passado. Eu fui até na solenidade. Então, hoje, jornais, todos usam a palavra, tá certo? Não só. Hoje eu estava em eventos ligados à longevidade, ok. Não, mas hoje se fala muito. Até porque os idosos, aqui é o segundo país com o maior número de idosos da Europa. Certo? O Brasil, nós vimos aí o último censo. Então, esse tema, ninguém mais quer ter filho, né? Então, então temos que cuidar dessa questão. Então, vamos lá. Falta, é lógico, o Brasil é gigantesco, quantas empresas, porém, a semente está lançada e eu prefiro ser positivo, que está tudo para melhor. Temos que estar atentos e sermos ativistas também, e pedir mais, exigir e tudo mais. Porque no Brasil nós temos justiça do trabalho boa, sindicatos bons, tá certo? Tá? Eu estou sempre comparando, o que eu vou dizer, o que eu falo? Eu digo que eu não tenho mais complexo de vira-lata. Então, eu gosto de valorizar o Brasil, por exemplo, na justiça do trabalho, na questão dos sindicatos fortíssimos, que param o nosso país. Né? Então, vamos confiar. Silvia, e assim, o que eu acredito que nós somos educadores mesmo, assim, a gente tem que falar sobre isso. E a gente tem que pensar nesse projeto como um projeto de vida, né? Não só lá para a reforma ou para a aposentadoria, é pensar isso ao longo da vida. Porque aí você vai se preparando, você pode olhar para o retrovisor antes e repensar a sua carreira, repensar para onde você quer ir. Então, talvez a gente possa instigar as pessoas a pensarem isso
ao longo da vida laboral, né? Não chegar lá. Por que eu tenho que chegar aos 60 e repensar? Posso pensar, posso fazer 2 carreiras ao mesmo tempo, igual antes de eu ser aposentada, eu já estava pensando. Mas tem gente que acha que vai aposentar, sentar no aposento e pensar, agora o que eu vou fazer? Né? E outra, realmente, é algo que não pode começar aos 50, tem que começar lá atrás, já 30. Até porque, veja, aquilo lá na minha época, eu não via essa preocupação de uma pessoa com 30 anos, como eu vi uma matéria da Exame, eu divulgo às vezes essa matéria, dizendo que um grande número de pessoas de 30 anos já sofreram preconceito etário no trabalho. Então, Sim. veja, isso não existia, mas hoje, por vários fatores econômicos, sociais, etc., então, essa preocupação da convivência intergeracional e tudo mais, já, não tem que esperar Já. os 50. Isso mesmo. E o que você percebe que as empresas não estão vendo e que precisam de ver com relação ao envelhecimento da população trabalhadora? Focando a questão do emprego, do trabalho, empresas. Empresas, não importa o tamanho, não importa o tamanho, penso até nas startups, ok? O que é importante? Porque, veja, eu tenho uma amiga, grande amiga, uma futurista muito importante, talvez até vocês conheçam, a Lala de Hensley, né? Ela é uma que batalha muito isso, ela acha que sempre tem que ter a participação do sênior, justamente é o fundamento dos artigos que eu escrevo e tudo mais. Eu falo que a empresa tem que entender que a diversidade das gerações nas equipes, tá, é um fator de lucratividade, é um fator de sobrevivência, como eu já escrevia no livro, mas eu escrevi com base em fatos relatados em outros países. Tá bom? Então, não é caridade. Não é caridade. A soma das gerações, que hoje nós temos 4 juntas, numa equipe, cada uma com as suas habilidades, seus skills, seus traços, tá bom? Sim. Tá? O baby boomer, que sou eu, tem um, tá bom? O Y, o millennial vai ter outro, tudo soma. Não tem ninguém melhor do que o outro. É a soma, sem falar no cabedal de experiência que nós temos. E a experiência do quê? De fracassos, às vezes de demissões, não é? De desapontamentos. Quem não passa por problemas? Lógico que eu passei por muitos problemas no trabalho. Isso tudo é bagagem. O jovem que enfrenta isso, nunca enfrenta. Eu enfrentei lá atrás, quando eu tinha 30, 40. Tive que... Nossa, hoje quando eu lembro das dificuldades que eu passei, né, eu tive, lógico, foram doídas, mas hoje eu olho e falei, nossa, aquilo foi tão bom para mim, que fiz o que eu... Sabe, imagina que lá atrás eu ia falar isso. Sim, né? sim. Bom, mas hoje eu vejo, mas hoje eu sou capaz de falar, não, vamos lá, num problema numa equipe, calma, é isso é assim, vamos lidar com isso. Questões de chefias, questões, né? Nem sempre temos líderes, às vezes temos chefe, e por aí vai. Então, o que as empresas precisam, e hoje, né, nós vemos aí no Brasil, ainda está bem no comecinho, mas empresas que buscam certificações age-friendly, né? Aqui no Stop Dadismo, concedemos o primeiro selo Stop Dadismo para uma rede de moradias sênior, tá? E esse selo era voltado para os funcionários, é lógico, para o funcionamento dessa rede de empresas, em Braga. Tá? Isso foi a primeira em Portugal. Brasil, eu sei pela Maturi, que também certifica, né? Nós já parece que tem 17 empresas, uma delas é uma rede. Isso é muito pouco no Brasil, mas já há. E quando nós... hoje mesmo eu estava vendo a questão da certificação Age Friendly, que a Maturi faz, ela é internacional, eu estava vendo nos países. Essa é uma certificação que está em inúmeros países, em inúmeros lugares. Não é só aqui. ISO, lembra da certificação ISO? Sim, ela tem certificações que defendem os trabalhadores, para defender o 50 mais no emprego. Então, são certificações que não é só para ficar bonitinho na foto, não, contam para a lucratividade, contam. Hoje em dia, veja, os grandes investidores, estou falando dos bancos,
ok? Eles estão muito preocupados nos relatórios de sustentabilidade, ESG, que todo mundo já sabe, Sim. beleza. Não é só meio ambiente e gestão, tem a parte social. O que é a parte social? Os funcionários. Os funcionários e também os funcionários dos seus fornecedores. Lembra dos stakeholders? Que Sim. ela faz alguma coisa, mas ela compra de alguém. Assim como não pode, as empresas não podem comprar de um fornecedor que afeta o meio ambiente, também tem que estar de olho na questão das práticas trabalhistas lá do isso tá totalmente alinhado às melhores práticas gerenciais das empresas que querem fazer a sustentabilidade a sério, ESG a sério. E eu te digo isso, eu te contei, estou estudando bastante ESG com uma entidade fortíssima aqui em Portugal, né, vinculado ao governo e tudo mais, e eu até fiz essa pergunta para numa das aulas práticas, da importância dos certificados de empresas que têm práticas positivas na questão da idade. Né? Eu falei age-friendly. Né? Uhum. Qual é o valor? Porque uma coisa é uma ISO, que já, uau, né? Tá, Sim. mas vamos lá. Essa que eu mencionei a age-friendly, que chama CAF até, Certified Age-Friendly Employer, tá? Eu acho que a origem é americana, se eu não me engano. Tá? Eu falei, mas eu só mencionei no geral. Qual a importância dos certificados age-friendly, né, de empresas, né, que buscam esses certificados para ter ali a harmonia geral. Ela falou muito, a professora é uma catedrática aqui, é muito positivo, porque tudo isso soma. E soma no quê? Nos relatórios que elas têm que fazer. Então, veja, empresas na busca dessa questão de criar, e isso, veja, tem que estar lá na mentalidade lá do CEO, dos Sim. grandes também. Ok, às vezes o RH é complicado, às vezes, para o RH implantar, não que ele não possa dar a ideia, mas isso tem que vir lá dos conselheiros e tudo mais, essa mentalidade do desenvolvimento e da prática, não é? Da promoção da harmonia entre as gerações nas suas equipes de trabalho, com vistas ao bom funcionamento da empresa, à lucratividade e alegria, paz e justiça, vai, porque é uma harmonia geral para todos. A empresa ela fica lá, né, tem as questões sociais, as questões econômicas e tudo mais, mas tem que ter. Isso é o que a gente sempre aprendeu, para mesmo um órgão público, para funcionar bem, tem que estar todo mundo ali em paz, trabalhando com alegria, Sim. enfrentando os desafios. É isso. E eu costumo falar que muitas vezes as pessoas não veem isso como um problema pessoal, né? Porque ainda não chegou lá, né? Eu também, talvez eu tenha acordado isso muito cedo, porque eu comecei a estudar isso muito jovem, né? Assim, logo depois que eu saí da faculdade. Mas porque isso parece que não é problema seu, porque você não é o 50 mais, você não é o 60 mais, mas é o seu problema. Porque se tudo der certo, você vai chegar lá. Então, se a gente não se vê, né, que isso é um problema meu, não, deixa para lá. O que a gente escuta, não, essa questão da diversidade nas empresas. A diversidade etária e geracional é a que menos é dita, porque as outras estão mais emergentes, assim. Mas a diversidade etária é importantíssima. E Exato. todo mundo, e essa questão das gerações, da intergeracionalidade, é incrível os ganhos que a gente pode ter com isso. Mas enquanto isso não for um problema seu, meu, nosso, a gente não vai olhar para ele. Então, aí entra realmente quem abraça essa questão também tem que atuar com muita criatividade, porque, e sem falar criatividade, vamos imaginar que a empresa tem essa vocação e quer mesmo fazer esse trabalho ali com a sua equipe. Tem que ter toda uma dedicação a cada integrante de cada geração. Porque uma coisa que eu gosto muito de falar nas minhas palestras é o seguinte: falo muito do idadismo, mas primeiro, eu não posso ser idadista comigo mesmo, em primeiro lugar, achando que eu não posso fazer isso ou aquilo, ou idadista em relação aos mais jovens. Não gostar de Sim. um jovem que esteja promovido,
por exemplo, ok? Sabemos muito também disso, os mais velhos não são santinhos, não é isso. É uma educação coletiva, que é isso? Isso. Então, é todo veja, para dedicar a essa construção, é um preparo. E aí são eventos, são encontros, são sensibilizações, ok? Porque senão fica cada um no seu canto, no seu computador, não conversa e tudo mais. É aí a hora que a empresa vai organizar as sessões, as interações. Nós estamos só falando de empresa, hein? Não vamos nem falar fora, né? No âmbito da família ou no âmbito da sociedade, tá certo? Ô, Silvia, isso podia ser de uma forma mais natural, né? Assim, constante, naturalmente constante. Porque a gente tem práticas intergeracionais ao longo da nossa vida. E, de repente, é igual você está falando, a gente está pensando nas empresas, mas o nosso seio familiar é intergeracional. E tem conflitos, tem soluções, tem criatividade, tem solução de problema, tem crescimento, tem aprendizado. Né? E tudo com respeito, com amor, nem com todas, generosidade. Né, Renata? Nem todas as famílias, né? Não, mas, assim, essa prática intergeracional é comum, é natural. Né? A gente é natural no sentido que a gente está acostumado a fazer, né? Deveria, né? Deveria estar acostumado a fazer, porque a família, o seio familiar já é um encontro intergeracional. Exato. Nem sempre, igual você falou, nem sempre é harmônico, mas é um encontro intergeracional. E você fala no seu livro sobre a potência que merece respeito e da empregabilidade sênior levada a sério. Talvez você já até contou um pouco mais sobre isso, então as pessoas podem ficar curiosas também com relação ao livro, né Silvia, e querer adquirir o livro, porque realmente tem boas experiências também lá que você compartilha conosco, né? Então, eu virei né, eu adoro, né, como repórter, eu fiz várias coberturas e adoro escrever, e nesse meu primeiro livro, Empregabilidade 50+, lancei aqui em Portugal, aí no Brasil também, a reunião de artigos que eu escrevi, né, ao longo de algum tempo, especificamente voltado para essa área. Quando eu falo da potência, justamente dessa riqueza do conhecimento e das experiências, não é? Que está naquele que viveu bem, que soube trabalhar, tá certo? E aí vale para tudo. Não precisa ser necessariamente uma pessoa sênior que não tenha ido para uma corporação, por exemplo. Ela também é rica de conhecimento e experiências e que merecem respeito. Respeito que é identificado já em vários países. Então, quando nós saímos um pouquinho, por exemplo, Canadá, por exemplo, tem um artigo que eu escrevo sobre o Canadá, e a coisa é séria. Não só do ponto de vista legal, eu valorizo muito as leis, porque a lei serve, já que quem dera nós, né, a sociedade, os seres humanos, né, vontade própria, respeitasse um ao outro. Não, nós precisamos da lei, precisamos das leis. E a lei que defende o trabalhador mais velho, 50+, como é no caso do Canadá, é sério, pune-se, há desrespeitos. No caso do Canadá, até as entrevistas, existe até nossa, eu me lembro, tem até perguntas que não se pode fazer. Nada, não perguntar a idade, então, na minha época não existia. Hoje já as entrevistas, não é? Os recrutadores, etc. A questão da idade, formalmente, ali na primeira entrevista, não se sabe. Não é? Isso não existia, Sim. Não havia problema nenhum isso na idade. Hoje, felizmente, hoje no Brasil também, o que a gente sabe é que quando chega na hora da entrevista ali, visual, é que a pessoa, né, o recrutador e entrevistador vê, e aí que surgem os idadismos, mas tudo bem. Então, o Canadá, há muito tempo, já que leva muito a sério a questão do empregado, do funcionário, do colaborador 50+. Na defesa, tá? E na questão da empregabilidade também. Na Escandinávia foi muito interessante, países como a Suécia, Dinamarca, Noruega,
não é? Como eles fazem para ter, para manter. Até porque, por exemplo, tem um banco, eu nunca vou me esquecer desse banco, que por conta dos clientes, os clientes não gostaram quando vem a pandemia e fica tudo eletrônico, não tinha mais um ser humano ali para atender nas agências. E eles, o cliente, de alguma forma, né, reclamaram, e aí esse banco passa a ter toda uma equipe de funcionários, porque não é nem uma questão de idade, às vezes as pessoas têm dificuldades motoras para poder operar lá o terminal, seja lá o que for. Então, sabemos muito, mesmo o Reino Unido, mesmo os Estados Unidos, tá? Tem muito respeito à questão da manutenção e da contratação de pessoas com mais de 50 anos. Seja por necessidade ou por realmente respeito, porque todos os países estão a envelhecer. O Japão, por exemplo, sabe, os trabalhadores, eu estive lá agora em fevereiro e eu vi, né, eu tenho meu projeto que se chama Centenarian, que tenho visitado as Blue Zones, né, todos conhecemos, e outros países não são classificados como aquelas Blue Zones, mas são lugares com muitas pessoas centenárias, e Japão, que a gente já sabe, é o país com o maior número de pessoas idosas no planeta. E aí nós vemos, e eles precisam trabalhar. O Japão a questão econômica é complicada ali. E aí, veja, o Japão precisa de trabalhadores, e os mais velhos precisam trabalhar. Então, nós vemos eles no trabalho, indo para muito interessante, em Tóquio, ver eles nas bicicletas. Não é eu na bicicleta, a gente vê que a pessoa com mais de 70, 80 anos na bicicleta, ali nas avenidas, porque está indo para algum destino, vai. Mas eu vi no trabalho, seja nos aeroportos, no comércio, que são pessoas mais velhas do que eu ali. Então, tá? Mas então, veja, por quê? Porque são bons trabalhadores. E aí também, com várias gerações, Então, quando eu falo no meu livro, eu cito, né, essas boas práticas nesse meu livro. Eu já tenho vários, quero lançar um segundo livro este ano aí, para falar bastante da longevidade ativa, que eu acho que eu gosto de incentivar meus amigos e minhas amigas a isso, vamos lá. E aí incentivar, vamos ser criativos, vamos ter curiosidade. Eu falo que a curiosidade é um elemento fundamental. Eu sou curiosa, eu vou atrás. Eu vou na internet, eu quero saber o que é, eu quero aprender. Eu não gosto de ficar na ignorância, porque eu sou curiosa. Não é? E por aí vai. E a curiosidade, às vezes a pessoa pode achar a curiosidade do lado negativo, mas a curiosidade é tão bom, né? Exato. Curiosidade é sensacional. É a busca pelo que você não sabe. Então, ou aperfeiçoar o que você sabe. Também. Eu posso me apaixonar por algum assunto, que nem agora eu estou louca para aprender. Olha só, outra potencialidade dos 50 mais relacionada à questão das inteligências artificiais generativas que eles falam. Tá? Vamos citar aí esses sites de pesquisa como a ChatGPT, tem Gemini, tem vários, de cada empresa tem o seu. Tá ok? Em que te responde, né, te atende naquilo que você quiser, de programação a uma poesia. É só fazer o texto. Isso eu já sou usuária, já sei que sou mesmo. E depois eu vou contar uma história engraçada, mas deixa eu só terminar esse raciocínio. E aí, veja, faço os cursos, os workshops sobre a IA generativa. E aí eu descobri que a questão da elaboração da pergunta, sabe? Ali é um ponto-chave. E quanto mais conhecimento nós temos, experiência, melhor elaboramos aquela que nós queremos, tá? Melhor sai a resposta e mais alimenta lá o banco de dados, alimenta lá a tal inteligência. Olha só. Sim. Então, nosso conhecimento de nós, os mais velhos,
é útil. Então, eu estou louca de vontade de aprender, que é o Engineering Data, que é a engenharia de dados voltado para isso. Não sou engenheiro, não é nada disso, mas estudar na área de TI, né, ligada a essa área, porque eu fiquei curiosa com essa história. A curiosidade. Muito curiosa. E aí, o que eu ia falar com essa história, que eu sou falante, como já viram, e adoro conhecer gente. Então, para todo lugar eu converso com quem está do lado, nisso. E uma vez eu estava num evento e do meu lado tinha um jovem, 20 e tantos anos. Sim, faço muitos amigos jovens de 20 e tantos anos. Que eu vou lá e converso, quando conversa comigo, muito que bem. Era até um rapper, tá? A mãe era brasileira, até coincidentemente, e ele dizia que quando fazia o rap dele, ele usava a fala brasileira, vai português. E nisso eu falei do ChatGPT, ele não sabia o que era. O menino de 20 e tanto, até aí tudo bem. Eu falei assim, vamos fazer uma letra de rap? Aí eu coloquei lá para o ChatGPT fazer uma letra de rap, dei lá o assunto, mais ou menos ligado à história dele, o mundo já sai ali na hora, e ele cantou lá o rap. Com aquela letra. Nossa, eu não sei, eu não adorei o rap. Você gravou? Eu adorei a relação, né? Falei, puxa vida, uma mulher de 70 e tantos anos ali interagindo com um mocinho de 20 e tantos. Adorei. E a questão do aprendizado, né? Você aprende, você ensina, ele aprende, ele ensina. Né? Essa questão fantástica mesmo. E Silvia, e por fim, para a gente ir finalizando o nosso bate-papo aqui, quais dicas você pode dar? Agora eu vou até ampliar isso. Para os gestores, donos de empresas, e para as pessoas também, particularmente, assim, né? Quais dicas que você pode dar para essas pessoas? Pode ser o 50 a mais que está achando que o problema dele não tem solução, que ele já está no fim de carreira. Pode ser para abrir os olhos dos gestores, né? E os donos de empresas também, para essa questão. E, enfim, o que você falaria para essas pessoas? Os gestores, vou falar para os gestores, para os conselheiros, para os fundadores até de startups, não importa, ou até diretores de órgãos públicos, não importa, líderes, chefes, fundadores, tirar o idadismo, que é apagar essa diferenciação, essa mentalidade de que as pessoas são diferentes em função da idade. São tudo gente. Nós começamos a envelhecer quando nascemos, não é? Tira, elimina isso, vê sim as potências, vê cada um com o que pode oferecer, o que pode ser aperfeiçoado, e não um olhar que segregue. Isso é o tal preconceito. Chega e acabar com a discriminação e aqueles estereótipos que muitos relacionam ainda com relação à idade. E eu digo o seguinte, falo para mim e falo para todos. Isso está em nós ainda, é um processo de desconstrução. Uma dos estereótipos é a questão de que a pessoa mais velha não aprende tecnologia. Mentira, aprendemos. Aprendemos sim. É fácil, é só se predispor a aprender. Curiosidade, ter curiosidade. Todos são capazes, e eu tenho vários amigos, são professores que aprenderam, e etc. e tal. Então, acabar com estereótipos, com preconceitos. E até em relação a mim mesmo, aí falando já para a pessoa, começa de qualquer idade, seja com limitação, não vou conseguir, não é para mim, não, acaba com isso. Tem autoestima. Quando eu falo de protagonismo, eu falo construção da autoestima. Se eu tenho uma autoestima boa, eu não vou deixar que ninguém me diminua, me derrube em nada, relacionamentos amorosos, trabalho, amigas, quantas relações entre amigos que também são nocivas, são doentias, vai. Mas eu tenho que ter um amor próprio para não deixar me machucar em relação a isso. E eu me lembrei agora falando das empresas, lembro do Chip Conley. Chip Conley é um norte-americano, famoso, é um dos precursores da história da defesa da longevidade ativa, tá? Que até ele tem livros incríveis, ele cria a expressão
Bom, o livro dele se chama Modern Elder, e ele cria a expressão mentern, que é um mentor e estagiário ao mesmo tempo. Depois é Mentor. que surge aquele filme lá com o Robert De Niro. Chip Conley é maravilhoso, eu fico feliz, já até conversei com ele. Ele foi contratado pelos caras do Airbnb, lá, ó, porque ele vem do mundo da hotelaria, Chip Conley. Ele era dono de uma rede de hotéis. Quando os caras do Airbnb vão fazer o Airbnb, eles contratam esse homem que já era um 50 a mais, como conselheiro. E o livro dele, ele conta isso. Ou seja, ó, é isso que eu digo para os empresários, organizadores, gestores, fundadores, tarará. Espelhem-se em Chip Conley. Espelhem-se nos fundadores do Airbnb. Ó, faz tempo isso, hein? Tá bom? É Sim. isso. Tá? Então, tirar preconceitos é olhar o trabalhador, dar treinamento, aí tem que corresponder às expectativas, como todos nós, né? Como trabalhador de qualquer idade. De Sim, qualquer sim. idade, ele aprende, ele é capaz de aprender, é capaz de ensinar, né? Ensinar e por aí. Então, tirar isso. E para nós, os trabalhadores, ou nós, as pessoas, é isso. Autoestima forte, faça exercício, busque alguma forma de elevar sua autoestima. Cresça em sua curiosidade, ok? E desenvolva criatividade, que é a hora, então, de pôr em prática aquilo. Não importa o que na sua cidade, não importa sabe, se for qualquer trabalho que faça, as relações, seja nas suas crenças, a parte da espiritualidade, né, que a gente vê muito, por exemplo, nas Blue Zones, Okinawa, eu estive lá, muito forte, quantos trabalhos incríveis que vemos em todas as igrejas, que às vezes tá lá só os mais velhos, mas poderia estar os mais jovens também, e tem certas comunidades que tem pessoas de todas as gerações, como hoje eu vi comunidades voltadas às artes, ou seja, o envelhecimento ativo relacionado às artes, olha a criatividade. Então, músicos e cantores, ouvi hoje uma orquestra maravilhosa de pessoas aposentadas, reformadas aqui, ali, perfeitamente ativas. Foi interessante que teve a maestrina, foi executar uma música, mencionou o nome da música, e o senhor da bateria não ouviu, idoso. Aí ela falou, peraí, eu vou lá porque ele é surdo. Todo mundo viu. Entendeu? Não importa, você vê, a pessoa, tá bom, tem a questão aditiva, porque a questão aditiva é natural, no envelhecimento, é igual a questão dos olhos, da catarata, isso tudo a gente vence, gente. Mas não impede, de muleta, não impede de estar junto, né? Sair de casa, vamos para a rua. Ai, muito bom, muito bom. Ô, Silvia, e você fala do idadismo, e eu entendo que você escolheu, né, por algum motivo, o idadismo e não o etarismo, porque tem ageísmo, tem idosismo. Uhum. Fala, assim, um pouquinho só, porque as pessoas às vezes não sabem nem o que é. Exato, como eu te falei, aqui até por conta de... Veja, idadismo é até a palavra que o Dr. Kalash usa, que é ligado à idade. Ele desconhece a palavra, ele até brinca, ele fala etarismo, não faz sentido. Uma coisa é etarismo. Ele tá, porém, no Brasil usa-se bastante o etarismo. É tudo sinônimo. Idadismo, ok? É o ageism, se a gente pensar no inglês, que tudo isso começa, ó, é lá atrás, hein? Anos 60, já começa essa discussão, né? Tim Butler, vou lembrar o nome do pesquisador que fala do ageism, que é o idade, age é idade, certo? Age é idade, ageism, idadismo. Aqui só se fala idadismo. Tá até, então, para o dicionário, oficialmente, tá certo? E, de um modo geral, vários amigos do Brasil, várias organizações usam o idadismo, mas usou o etarismo, tudo bem também, não importa o nome. A questão mais importante é não ter o preconceito. Stop não ter o preconceito em relação a si mesmo, por favor, e nem em relação a outro. E aí, gente, o idadismo é muito complicado na saúde, nas mídias, que a gente vê outra coisa, a gente vê muitos, aqui eu vejo, no Brasil também não acompanho tanto, campanhas publicitárias idadistas,
feias, tá? Campanhas de banco, feias, tá? E na saúde, a coisa é muito complicada. Ida de preconceito. Olha aí. Então, quando a gente... por isso eu sou ativista. E vamos acabar com isso. Isso mesmo. Silvia, te agradeço muito, foi incrível. Acho que a gente Obrigada, ficaria Renata. falando por horas, né, Ficaria. sobre isso. Tá bom, E eu querida. Muito obrigada. eu tenho certeza que a gente ainda vai ter oportunidade de se conhecer pessoalmente, dar Sim, um Deus abraço quiser. grande e um autógrafo no Sim. livro. Ótimo. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, fica com Deus, viu? Amém. Um Oh, beijo. beijo. Ô, Silvia, eu vou parar a gravação aqui. E aí, o que você achou? Ai, foi gostoso.